Boa noite, eu sou a Luciana Santos. E eu sou a Diva Rosina. Bem-vindos a mais uma live que a gente está fazendo aqui toda terça, 20h45, fielmente, com um propósito muito específico de fazer com que você conheça o mundo da Dianética e Scientology, que você possa saber o que tem aqui, basicamente do que fala. Bom, a gente lida com assuntos de desenvolvimento pessoal, melhoramento pessoal e tudo aquilo que tem a ver com o que você pode fazer para você fortalecer você, para você fortalecer a sua casa. Estava até conversando com uma pessoa hoje e eu sempre falo isso, né? As pessoas muitas vezes deixam de fazer manutenção de si mesmas. E a vida cobra isso e cobra caro. Então tem certos problemas que a pessoa tem e é normal ela rir, às vezes ela até tira onda, que é melhor. Só que, se não resolve, isso aumenta, e quando explode, já mexeu com a sua saúde, já acabou com o seu casamento, você já perdeu o emprego. Então às vezes pode custar caro uma falta de manutenção de si mesmo. Uma casa parada que não tem cuidado, se você deixar lá, você já sabe o que acontece, né? De alguma forma ela desmorona. Se não desmoronar a própria casa de cupim, do que for, vai desmoronar o seu orçamento quando tiver que arrumar a casa. E isso não é diferente com você. Então, se você está vendo essa live, veja o que você pode usar, o que você pode mudar na sua vida e usa. Porque quando a vida cobra, é puxado. Entende? A sorte que a vida cobrou de mim um tanto cedo que eu conheci aqui cedo, porque senão a vida passa e você acha coisas que não são normais, que são na verdade comum, passa a ser normal. Por exemplo, quantas vezes eu escuto que depois dos 30 é assim, depois dos 40 dói aqui, dói ali, depois dos 50 é muita... Quanto mais experiência a pessoa tem, mais coisa ruim ela tem pra te falar. Mas a vida fica em preto e branco. Por quê? Se você tem mais experiência, você deveria estar mais feliz, deveria estar mais preparado, mais preparada, agora que você já conhece, né? Por que com a vida não é assim? Quanto mais experiência você tem, mais desencantado, desiludido, mais dores você tem. Por que isso acontece? E, falando nessas coisas, vamos falar hoje do assunto ansiedade, né, Diva? Mas antes, você quer falar alguma coisa? Gostaria de falar que às vezes a pessoa começa a ter ansiedade e nem percebe. Ela começa a achar que aquilo é normal, porque ela vê um com ansiedade e outro começa a achar aquilo uma coisa tão normal que acostuma com aquilo. Só que assim, cada vez que você passa por uma situação e você sentiu uma certa dificuldade, ao invés de você começar a fazer coisas no qual você não tem segurança, você começa a fazer coisa errada. Aí a ansiedade automaticamente vai tomar conta, porque você vai perder a confiança em si mesmo, perde a capacidade, e a ansiedade vai começar a fazer parte da sua vida naturalmente. Né? Boa noite aí pra você que tá entrando. Ó, eu não tô com o celular na mão, mas se você escrever, perguntar alguma coisa, eu posso responder. Tem um amigo aqui que ele me fala a sua pergunta, tá? Se for de acordo com o que a gente tá falando aqui na live. Uma coisa, qual é a sua forma de manifestar? Qual é a forma, não a sua? Qual é a forma que a ansiedade se manifesta em você? Tem gente que tem um suor, que já chega nas raias ali da síndrome do pânico, às vezes, a pessoa, né? Tem sua dor nas mãos, palpitação, taquicardia. Então, são N formas da pessoa manifestar aí a tal da ansiedade. Tem gente que começa a cometer erros, porque ela tá tão presa no que ela tem que fazer, ou tão preocupada, que ela já não tá mais em tempo presente. E comete muito erro. Você tem alguma história, assim, para dar um exemplo, assim, mais prático para quem tá ouvindo? Você vê como a ansiedade faz você fazer coisas absurdas. Você fala, não acredito que uma pessoa tenha coragem de fazer isso. Eu tinha um amigo que ele era muito ansioso. Ele tinha uma ansiedade assim, que tudo ele queria para ontem. Ele queria as coisas para já, era uma loucura. E ele casou, teve um filho e ele tinha que levar na escola essa criança todo dia
na parte da manhã que a mulher dele trabalhava. Mas ele ia com tanta pressa, não sei para que tanta pressa, porque ele tinha uma vida que ele podia ser mais tranquilo, mas ele não conseguia. Era uma coisa que tudo era muito rápido. Aí ele pegou o filho dele, levava na bicicleta, o filho dele levava na garupa, e ele atravessava uma avenida lá e era reto, chegava lá, entregava a criança e voltava. Um dia ele estava com tanta pressa, era uma coisa absurda. Conforme ele passou numa lombada lá, a criança caiu da garupa da bicicleta e o pessoal gritando para ele, gritando, olha! E ele não, que ele estava com pressa e chegou lá na escola. Quando ele parou, ele falou, nossa, mas cadê meu filho? Meu Deus. Aí ele falou, nossa, eu não acredito que aconteceu isso, meu filho caiu, eu não vi. Aí que ele começou a perceber que ele estava com um problema, que não era normal aquilo. Que as coisas têm um tempo para acontecer, mas não precisa também atropelar tudo. Daí foi onde que ele falou, não, eu preciso de ajuda, porque eu não vi nada, eu não percebi nada, eu só tinha uma coisa na cabeça, que eu tinha que ir na escola. Mas olha o estado que ele chegou lá, sem ninguém, e a criança bateu a cabeça, teve que ir para o hospital, tudo por uma ansiedade que Nossa. não vai levar a nada, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, não leva a nada. E cada um tem a sua forma de manifestar. A questão é que muitas das manifestações, qualquer lugar que você lê ou puxar aí na internet, você já deve conhecer, inclusive, as suas próprias. E o ponto dessa live não é só falar das manifestações, mas realmente do que é um remedinho que você pode usar. Um remedinho fácil, você não precisa tomar nada, tá? Uma coisa é que tem aqui na genética que tudo é de forma muito consciente e a gente não usa, assim, para o procedimento de genética, a gente não usa nenhum tipo de medicamento. Então, um remedinho é um modo de falar. Então, você vê nesse caso, imagina, a pessoa super apressada, super preocupada, o que ela conseguiu? Perder mais tempo, indo para o hospital, foi na escola, não estava criança, entre outros fatores que, por causa de uma ansiedade, você pode cometer grandes erros. Você pode perder uma grande oportunidade. Quantas pessoas aí são habilitadas e morrem de medo de dirigir, o que vai acontecer, um carro passou rápido do meu lado. Igual eu também estava falando com uma amiga, o problema não é a pessoa ter ansiedade. Quem não é o menor grau, todo mundo já teve ou até tem, às vezes. Uma coisa é a pessoa sofrer desse mal continuamente e cada vez aumentar, e a pessoa ter resultados medíocres na vida, ou seja, resultados são piores, são mais pro lado ruim do que pro lado bom. E até mesmo sair fora de tempo presente, porque a pessoa não consegue ficar aqui. Ou a pessoa tá lá no futuro, porque tem muito a ver com isso, ou ela tá presa a alguma coisa do passado que pode causar um problema agora, entende? Às vezes a pessoa perdeu alguém, aí ela já pensa, as contas, eu vou ter que me cuidar, e agora, será que eu consigo? Tenho que pagar isso, pagar aquilo. A pessoa começa a ficar preocupada, e isso vai virando uma bola de neve, e essa preocupação começa a causar reações físicas. E isso pode causar um problema até relacionado à pressão arterial, coração, entre outras coisas, porque a pessoa não cuidou. Então, assim, falando já bem objetivamente para você. A ansiedade, como você já sabe, já viu aqui, ouviu em algum lugar, tem várias formas de se manifestar. O ponto isso na verdade vem da mente reativa. A mente reativa, de acordo com o que está escrito aqui, na página 70 desse livro, O Evolução de uma Ciência, é uma mente que ela entra em grandes momentos de dor. Você já passou por algum momento de dor? Seja emocional, seja físico. Parto é um momento de dor? Tá anestesiado, mas é uma dor. Algum acidente, quedas na infância, apanhou de alguém, uma briga, uma queda, uma cirurgia dentária. Então, nesses momentos de dor, a mente reativa toma conta. Sabe por quê? Porque a sua consciência está reduzida. Isso não está totalmente zerada. Porque a mente reativa entra quando? Quando a sua consciência diminui. Ou quando ela some. Então, a mente reativa assume. Então, quando tem dor em consciência, e quando eu falo dor, é dor que tem impacto real, tá? Não é uma dor de cabeça, eu tô com dor de cabeça.
Isso é outro assunto, é outra parte da genética. Eu tô falando que a mente reativa entra aí, em momento de dor, ela começa a gravar mesmo. A sua vida pré-natal, as memórias estão todas aí. Então, o que acontece? Depois você começa a manifestar na sua vida, no seu dia a dia, coisas que você não tem explicação. Você não sabe de onde vem. Você sente. E não adianta falar, não, isso é bobeira, para com isso, você tem que mudar. Entende? Se você não sabe o que é uma mente reativa, como ela funciona, você se confunde com a mente reativa. Você começa a falar, eu sou assim mesmo. Primeiro você tenta resistir, depois, eu sou assim mesmo. Só que esse assim mesmo pode te custar muito caro. Quantas vezes já vieram pessoas aqui que falam que tem problemas em entrevista de emprego, ou uma entrevista de falar com uma pessoa? Tem gente que treme, tem gente que não dorme, tem gente que tem intestino desanda. Então, cada pessoa tem uma reação e essa reação incontrolável vem da mente reativa. Nessa mesma página aqui, página 70 do livro Evolução de uma Ciência, que é do seu William Huber, ele mostra, ele fala, né, que a pessoa, a mente ativa, quando ela entra, o livre-arbítrio já era. Por quê? Porque tem um determinismo exterior aí. Então você já não tem mais controle nem dos seus propósitos. Você vê que não tá ok. Você fala, não quero fazer isso. Só que para a mente ativa não tem essa. Não tem. Então todas essas reações de ansiedade que você pega, essas reações que você não controla, que você tem dificuldade de lidar, isso vem de uma mente ativa. Então se você não souber o funcionamento, nem a existência da mente ativa, nem o que fazer para eliminar esse mal da sua vida, você sofre. E com o passar dos anos, você sofre um pouco mais. Né, Diva? É verdade. Ó. Uma situação que ocorreu com uma pessoa que eu conheci. Há muitos anos atrás, ele foi tomar um ônibus e tomou o ônibus errado. Então, ele passou a ter medo. Medo de tomar o ônibus errado e medo de... Ele tinha medo de chegar atrasado. Então, ele chegava bem antes. Até que um dia, porque teve um dia que ele perdeu o ônibus. Aí um dia ele estava, quando parou na parada no restaurante, ele estava lá comendo lanche normal. De repente ele escutou um barulho de ônibus. E como são muitos ônibus que ficam parados, ele escutou o barulho, ele nem pensou em qual ônibus que estava saindo. Ele simplesmente saiu correndo e entrou dentro daquele ônibus. Ele foi parar depois em outra cidade. Quando ele foi perceber, ele falou, nossa, mas que absurdo, olha o que eu fiz. Eu nem vi qual era o ônibus, eu não vi nada, eu simplesmente entrei, o motorista também não conferiu, porque eu acho que estavam os passageiros tudo certo quando entra, né? Daí ele falou, nossa, é um problema sério que eu tenho. Parece que o ônibus vai me deixar. Então, de medo, como você estava falando, de medo, a mente reativa dele acionar, escutou um acelerado de carro lá de ônibus, ele entrou. Aí foi onde que ele falou, nossa, é uma situação muito desagradável. Mas não é uma coisa que eu faço porque eu quero, eu nem vejo. Quando eu vi, eu já corri, já entrei dentro do ônibus, já estou lá. Então você vê, a pessoa não analisa. Essa mente reativa ela é muito automática. Acontece tal coisa, você faz tal coisa. Que nesse rapaz, não sei como é que ele está hoje, mas quantos ônibus ele já entrou errado e quantos ônibus ele já perdeu. Então ele causou muitos problemas na vida dele. Mas às vezes a pessoa fica, mas eu não sei como mudar. Eu sou assim. Não é que é assim. Tem como você ser uma pessoa que tem um comportamento correto, saber esperar, analisar, observar. Mas quando a pessoa está na mente ativa, ela não vê nada. Não vê. E não adianta tentar explicar. Agora pensa no tempo que este cara aí perdeu. Porque perde tempo, né? Perde dinheiro. E é uma coisinha boba, ansiedade, mas essas coisas desgastam. Então só quem vive sabe, né, Diva? É verdade, quem vive sabe. Agora tem outra situação também. Que... Hoje é a minha história. Hoje eu tô lembrando todas as Conta pessoas mais, fala aí. que passou muita vergonha. Eu estava com uma amiga na época, né? A gente estava viajando e quando desceu na parada, ela estava com muita pressa, porque ela era muito acelerada, queria ir no banheiro rápido.
Quando eu vi, ela saiu. Eu fui também no banheiro. Daqui a pouco, falei, nossa, mas ela não entrou no banheiro. Ela entrou com tanta pressa, com tanta ansiedade, que ela entrou no banheiro dos homens. Quando ela saiu, eu falei, menina, você viu onde você entrou? Ela falou, eu nem vi, vambora, vambora. Quer dizer, não percebeu nada. Pois E é. você fala assim, não é possível. Faz, gente. A pessoa paga mico, sem querer, mas... Paga mico, passa vergonha. E desse aí, o último dos males é o menor, né? menor. O ruim é quando causa uma sobrecarga física. Então, você pode pôr em risco o seu emprego, a sua vida, a sua rotina, os seus planos, os seus projetos. Então, ninguém ganha não resolvendo um problema de ansiedade. Quando tem crise, é muito pior. Eu já tive isso bem no passado lá, bem quando eu conheci a Janete, porque eu vim aqui por causa de problemas pessoais e acabei ficando, porque eu vi que funcionava pra mim, quis compartilhar. Então eu sei bem como que é, se não conseguir dormir, no meu caso não conseguia fechar os olhos, as mãos ficavam suadas, o coração acelerava muito. Então eu conseguia sair à noite andando na rua e não tinha coragem de ficar em casa, por causa de uma situação de morte que teve aí de uma pessoa muito próxima. Então, se eu não conhecesse nada, porque nessa fase eu já conhecia um pouco da Dianética, não conhecia tanto, mas tinha uma ideia. Gente, era um caminho sem volta. De repente eu estava dependente daí de uma medicação que ia mexer em outras partes do meu organismo. E aí eu ia tomar outras coisinhas para resolver o estômago, agora tomar para resolver isso, porque é isso que acontece. Então, na verdade, o problema você toma determinadas coisas e não resolve realmente, entende? E ainda tá bem assim, tipo, a vida é assim mesmo. Então você vai perdendo aquela energia, aquela vontade de resolver os problemas, não é? E isso eu vejo muito, porque a pessoa pegou, tava aí numa crise forte de mente reativa, outro nome para isso é crise de ansiedade, aí a pessoa passa a ser dependente agora de algo para ela ficar bem, mas ela não fica bem porque outras coisas ficam mal. Então, toma isso pra dormir, dorme. Não, agora tá dormindo demais, quer acordar, acorda. Então você fica assim, né? Um olho acordado, um olho dormindo, outro acordado. Mas o que eu quero dizer, eu tô rindo aqui, mas na verdade, se você não cuida, isso passa, porque depois você não pode nem dar para quem é mãe, para quem é pai, não pode nem dar uma atenção maior aí pros filhos, ver exatamente o que está acontecendo. E quando você vê, seu filho já cresceu, às vezes está passando por problemas que você não consegue nem ajudar. Entre outras situações, num trabalho, como as pessoas que vêm aqui às vezes falam, medo de entrevista de emprego. Medo de autoridade. Gente, tem muita gente que tem medo de autoridade. Vê a pessoa que se veste de determinado tipo, ou anda de determinado tipo, ou tem determinada profissão, tem gente que fica mal, começa a ficar fora. Então isso acontece muito. E às vezes a pessoa tem medo de falar para um amigo, isso é besteira. Mas tem aí um pouco de ansiedade. Se isso vai aumentando, dependendo de com quem a pessoa convive, ela vai ficando pior. E qual é a vantagem de você passar, entra ano, sai ano, e você não fazer a manutenção de si mesmo? Qual é realmente a vantagem disso? O que você ganha? Mais estresse, mais peso. Tem duas formas de você viver. Ou você carrega o peso das coisas e vai. Isso é super cansativo, super pesado, super chato e não arranca um sorriso seu. Ou você fala, bom, bora resolver isso e eu preciso de ajuda e você reconhece que precisa. Porque ir levando é o mesmo que o pavio ir ali queimando. E pode ser que chegue num ponto que chega numa bomba. E se você perder o controle total, a pior coisa que tem é você perder o controle da sua própria vida e ver ela assim, indo na sua mão. Isso não é uma coisa legal. Então, conheça como a mente ativa funciona e saiba que tem uma solução. Uma solução. Antes de falar de solução, fala. Pode falar. Queria falar, isso era a minha mãe. Ela já faleceu, mas ela assim, se tocasse o telefone de noite, ela falava que tinha morrido alguém. Mas ela tinha medo de saber quem morreu. Então, ela passava a noite inteira em claro, esperando no outro dia alguém apertar a campainha e contar quem morreu. Eu lembro que um dia ela parou a noite inteira acordada, quando daqui a pouco uma pessoa que estava andando na rua
bateu lá para pedir alguma coisa, e quando ela foi atender, achando que já era para contar quem morreu, era alguém que estava pedindo as coisas, mas ela ficou tão brava, porque ela queria que não é alguém pedindo, ela queria saber quem morreu. Eu falei, mãe do céu, só porque tocou o telefone de madrugada? Ela falou, não, telefone de madrugada tocou, gente que morreu. Não pode nem ser um engano, né? Pode ter sido, então, podia ser um engano, podia acontecer qualquer coisa, mas para ela varava a noite e no outro dia ficava esperando quem que morreu. Eu falei, mãe do céu, para com isso. Toda vez que tocar, só ficar a noite inteira acordado, só tá ferrado, mas não adiantava. Tocava o telefone, ela já ficava esperando quem morreu. Ela ficava imaginando, será que foi fulano? Será que foi ciclano? Eu falei, mãe do céu, para com isso. Mas não adianta falar. A pessoa tá nessa mente reativa, porque um dia ela recebeu uma ligação que foi de madrugada e daquele dia para frente, tocou o telefone e morreu. Então, você passou por qualquer momento de dor, a mente ativa entrou e essas gravações ficam. E no futuro, elas são usadas contra você. A mente, de modo geral, arquiva informações para que você use. Tanto que um dia você, muitos aí, não falo todos, mas gravou informação de como ler para poder ler. Como chegar no lugar para poder chegar no lugar. Então a mente é natural. Um dos propósitos da mente, o propósito da mente, na verdade, é resolver problemas. Então ela precisa absorver a informação para resolver problema, certo? Agora a mente ativa, ela absorve essa informação para você reagir numa situação de perigo. Só que isso não é legal. Por quê? Porque um dia você se queimou e onde você se queimou tinha fumaça. Hoje você vê fumaça até de cigarro se você correr, porque é perigoso. Então você vê, a mente ativa não tem lógica. Esse é o problema. Você tem uma reação, você não tem uma análise. Você não usa a razão de forma alguma. Você tem uma reação em ponto. Por quê? Por causa de uma dor passada. Então, a sua ansiedade, ela vem daí. E qualquer coisa que você não controle, vem daí. A solução muito específica que qualquer pessoa pode fazer, experimentar, é quando a pessoa tem um livro de genética, comprando agora, que comprou antes, não conhece, ela pode fazer uma sessão de graça para experimentar. Por que ela tem que ter o livro? Porque aqui é base. Eu estou falando. O que a gente fala tem respaldo aqui dessa tecnologia, a gente usou em pessoas. Só nós, sem falar de toda a genética, que a genética existe desde 1950. A gente está aqui, a gente assumiu essa unidade, eu estou desde 2003, a Diva desde 2005, a própria unidade está desde 2002 até 2022. Então, se ninguém tem resultado, uma coisa assim não existiria, né? Então, com certeza, as pessoas têm resultado. Só que tem que ser muito exato. Então, a gente está pensando muito mais agora nessa coisa de livro, de você ver, porque aqui é a base, você vai ler. E se a Diva Luciana falou uma besteira, ou qualquer pessoa de qualquer lugar de live, de vídeo do que você tenha visto, essa não é a sua base. A base está aqui, ó, no livro. Então, por isso a gente fala, olha o material. Olha o material, aqui tem a exatidão, aqui tem a receita do bolo, certo? A gente tem uma certa experiência? Tem. Mas é muito legal você ver. Então, é legal que, mesmo que você venha fazer sessão gratuita, mas que você tenha conhecimento. Para quê? Para quando você estiver longe, para quando o terapeuta de genética, o auditor de genética não estiver do seu lado, você saiba o que fazer. Você se perceba, você fala, opa, essa mente ativa chegando, você não vai mandar em mim não. Então, você aumentar o seu poder. Se você tem conhecimento, você pode ter mais controle da situação. Se você conhece como um carro funciona, você tem mais facilidade para repará-lo. Se você conhece como dirigir um carro, você tem mais facilidade para controlar o carro. E a vida, a mente é igual. Quanto mais você conhece, mais facilidade você tem para controlar. Agora, se o seu conhecimento é teórico, aí já se suspeita. Por isso que a gente fala, ora o livro, experimenta sessão, leia o livro, experimenta sessão. E começa a usar isso no seu dia a dia para você ver a diferença. A genética, ela é muito exata. Então, você não usa de qualquer jeito e fala, não, vou ter resultado. Não, você realmente tem que usar. Mas para isso tem a ajuda da gente. Em nenhum lugar você vai ver que você compra um livro, você vai ter respaldo dos profissionais para que você use esse material. E esse é material para usar. Não é um material para você ver uma linda história e falar, nossa, que lindo. Tem essas coisas fofas na vida, mas não é esse livro, tá? Então, esse livro é para você usar mesmo. Então, a solução mesmo é você fazer terapia e eliminar isso. Agora, o que eu posso fazer hoje para minha ansiedade dar uma segurada?
o que você poderia fazer? Olha, pensa comigo, analisa comigo. A mente ativa, ela traz o passado à tona, certo? Quando ela traz o passado, significa que você não está no tempo presente, já que o passado veio à tona, sem seu consentimento, sem seu controle, que vem sem você esperar, você tem uma reação, você não sabe nem de onde vem. Ou seja, significa que alguma coisa no ambiente ou algo que aconteceu está fazendo o passado tomar conta de você. E já que o passado está vindo, então qual é a solução? O que você poderia fazer como um remedinho, que eu tinha falado? É só um remedinho, tá? Não vai eliminar sua mente ativa. Mas o que você poderia fazer? Você quer falar antes de eu falar? Não. Você pode ficar em tempo presente. Aí você... Exatamente. Estou eu aqui fazendo a live. Aqui eu posso escutar o barulho das poltronas, o relógio que está tocando. Aqui, essa mesa bem aqui, tempo presente. O tempo presente, o exercício do tempo presente, você fazer exatamente aquilo que você está fazendo. Você está fazendo arroz? Faça o arroz. Você pode perceber o ambiente, não quer dizer que você vai ficar bitolado assim, mas perceba o ambiente. Então, esse exercício do tempo presente ajuda a mente ativa a dar uma segurada na onda dela. Não resolve, mas ajuda. Às vezes você não tem outra opção. Já aconteceu de uma moça passar mal numa madrugada, porque ela estava tendo crise de pânico. E ela estava lá em Santa Catarina, estava longe, a gente aqui em São Paulo. Eu não vou fazer terapia com ela por telefone, porque eu não sei quais as reações físicas que ela poderia ter. Então, o que eu pedi pra ela, falar ali onde ela tava, onde você tá. Ah, eu tô sentada na minha cama, você tá sentada com a cor. Ah, é o vermelho, sei lá que cor que é. Ah, ok, sente a temperatura, experimenta, tipo, fica aí onde você tá, mas acompanhando ela pra dar uma maneirada na crise, entende? Até que ela pudesse vir para São Paulo poder fazer a terapia. Então, isso acontece da pessoa, às vezes, chegar num no topo aí da ansiedade, da crise, do mal-estar, do medo, da explosão, da tensão, taquicardia, o que for. Ficar em tempo presente ajuda, não resolve. Agora, para resolver realmente, eu recomendo assim, no mínimo 36 horas de terapia, no mínimo, tá bom? Só que assim, você tem a oportunidade de conhecer essa terapia. Ela é presencial? É presencial. Se você tá longe de São Paulo, você vai ter que fazer um esforcinho para vir aqui. Você pode já começar lendo o livro, que é a Evolução de uma Ciência, e vem experimentar uma sessão. Essa é uma solução, e só a primeira sessão já dá um up. Só que no seu dia a dia, se está difícil de vir aqui, você precisa de uma solução rápida, é isso. Tempo presente, treino, tempo presente. A mente traz o passado à tona, né? Então, se você tem tempo presente, esse passado não tem força, mas é um treino diário, tá bom? Agora, quer resolver, quer eliminar a mente ativa, você precisa fazer a audição de dianética. Eu posso falar isso com toda certeza. A audição de dianética funciona. Se não funcionasse, esse lugar não existiria, a própria genética não existiria. E nem eu estava aqui falando com você, porque eu já passei pela fase de odiar vídeo, odiar foto, odiar falar em público, ter medo de falar com pessoas, medo de entrevista. E eu sou realmente a prova viva disso. Jamais eu falaria uma coisa que eu não estou usando, certo? Realmente, a terapia é importante na sua vida, por quê? Porque tudo que você viveu vai ficar gravado. Em algum momento vai ligar, alguma coisa vai mexer, porque as coisas acontecem. Uma hora você passa por uma situação e te remete ao que aconteceu no passado. Você vai ficar desorientado, perdido, confuso, e as pessoas vão querer te ajudar, as pessoas não entendem o que está acontecendo, que aquele momento de desorientado que você está é um momento que precisa de ajuda, mas de um profissional que sabe fazer com que você faz as pazes com o seu passado e continua a vida como ela deve ser. Só que por falta de conhecimento, as pessoas tratam a pessoa naquele estado como se fosse um louco. Aí eles acham que tem que ir para um tipo de profissional que vai dar um sossega-leão para acalmar a fera. Só que aquele acalmar, aparentemente, parece, nossa, a pessoa voltou ao normal. A pessoa não voltou ao normal. A pessoa só deu um apagão, porque o remédio, no caso, qualquer coisa para fazer a pessoa voltar ao normal vai diminuir o nível de consciência. Aí a pessoa aparentemente fica tranquila, só que não resolve o problema. A pessoa em qualquer momento
vai acionar novamente e a pessoa vai ter mais reações. Aí é onde que as pessoas acham que a pessoa é daquele jeito. A pessoa não é daquele jeito, ela está daquele jeito por uma situação do passado. E quem que nunca teve um passado, né? Então, Pois é. todo mundo teve uma perda, todo mundo teve uma morte, uma traição. Todo mundo passa por coisas. E como você lida com aquela situação, que é o perigo. Exatamente. Porque Você está preparado, né? Sua mente está preparada? E se não tá, o que você vai fazer? Por isso que a vida vai ficar mais pesada, né? vai ficando pesado. Por exemplo, foi traída, o que você vai fazer? Vai matar a pessoa? Vai se matar? Como você vai resolver esse problema? Aí você necessita de uma mente em bom estado. E uma mente em bom estado sabe tomar uma decisão ou aguardar até as coisas se resolverem. Agora, se você está com a mente reativa, que entrou atuando, você fica desorientado, você pode fazer um monte de coisas que depois você pode se arrepender. Só que você vai se arrepender, mas dependendo do que você fez naquele momento que você estava fora do seu nível de consciência, você vai pagar por isso. Se você matou, se você bateu, não sei o que você pode fazer. Porque você pode fazer qualquer coisa no momento que você está com a mente reativa, acuada, né? Você está acuado, você faz coisa que não deve, mas paga por isso, né? Pois é. Então é isso. Recapitulando rapidinho o que a gente falou hoje de ansiedade. É um mal que muita gente conhece, falou das reações que você já está careca de saber, talvez. Mas a gente resume tudo isso, a mente ativa, que é aquela mente que entra em situações de dor forte, dor onde tem impacto real, inconsciência parcial total. E quando essa dor ela se manifesta no seu presente, você nem sabe de onde ela veio. Você simplesmente tem uma reação. Por isso, mente reativa. Então, como você elimina ela? Através da audição de dianética. Como você dá um remedinho para segurar a onda aí, para ela não tomar conta de tudo? Tempo presente. Então, tempo presente é um ótimo exercício. Ajuda muito você ficar em tempo presente. Mas nada como você compreender e resolver, tá bom? Uma palestra que a gente vai dar aqui, ela é presencial dia 23 de abril de 2022, sábado agora às 16h30 em São Paulo, Tatuapé. É sobre o estado ideal de ser. Então nessa palestra você já tem um pouquinho mais de noção do nosso conteúdo, conhece um pouco a gente, vai saber bem o que você pode fazer, tanto aí na sua casa como daqui da Dianética. Como você pode alcançar o seu estado ideal de ser, o que você quer ser, como você gostaria de se ver daqui 1, 2, 3 anos. Então, saiba na palestra o estado ideal de ser, que vai ser sábado agora. Sabe quanto que é, gente? Super baratinha, R$20. Mas pro pessoal começar a interagir presencialmente também, que a gente tá voltando com as atividades presenciais agora, além das lives, tá bom? Então, participe, conheça, só para você ver como funciona o mundo da Dianética Scientology. E o nosso Instagram, Telegram, YouTube, você pode ver no www.dianeticadobrasil.com.br/bio. Então você acha a gente no YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp, tudo. Nosso WhatsApp 11 20 94 42 14. E entra no nosso site que ele tá ficando de cara nova, tá? www.dianeticadobrasil.com.br. Telefone eu vou falar de novo, tá? Porque tem gente que fala, você fala rápido. Então vamos lá. 11 20 94 42 14. E até a próxima live. Até mais. Boa noite.